Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite onde os jovens e adolescentes vão estar indo ali ao Manaim. Vamos passar de hoje até domingo no nosso acampamento de Semana Santa, no nosso semestre. Mas antes, estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso que eu peço para os irmãos abrirem suas vidas na carta de Tiago. A carta que o apóstolo Tiago escreve, capítulo 4. Tiago 4, verso 13 ao 17. Tiago 4, 13 ao 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, muito obrigado pela tua verdade, a tua verdade que é rica, a tua verdade que é inerrante, a tua verdade que é infalível, a palavra de Deus. Faz com que ela faça agora morada em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa carta de Tiago, eu particularmente gosto muito do livro da carta de Tiago, porque ela é uma carta prática, objetiva, e ela é considerada como provérbios do Novo Testamento. 5 capítulos de inteira riqueza, de ensinamentos e lições que o apóstolo Tiago vai escrever para mim e para você. Primariamente, a carta de Tiago ela foi escrita para os judeus na dispersão, na diáspora. Aqueles judeus que tinham se convertido ao Evangelho, mas estavam sendo expulsos da sua comunidade. Então eles precisaram fugir para outras regiões, fugir para outras cidades. E aí o apóstolo Tiago ele escreve essa carta como uma carta de encorajamento, uma carta de direcionamento para a vida daqueles cristãos. Ou seja, a carta que Tiago está escrevendo aqui se aplica a mim e a você que somos cristãos. A referência que nós temos a respeito dessa carta é que ela está completamente envolvida do espírito e figuras do judaísmo. Os amantes da leitura bíblica vão ver que o autor Tiago ele vai citar Abraão, ele cita Isaac, ele cita Raabe, ele cita Jó, ele cita Elias. Em 5 capítulos, o apóstolo Tiago era alguém que estava familiarizado com o Antigo Testamento e ele escrevia também para aqueles que estavam familiarizados com o Antigo Testamento. Por quê? Porque se ele escrevesse citando esses nomes e o povo cristão, judeu, não soubesse quem era esse povo, não faria muito sentido. Então ele endereça a sua carta a um povo específico, aos cristãos que estavam fugindo das suas regiões por perseguição, e ele vai, com certeza, fazer com que aqueles que lessem a carta de Tiago se identificassem e se sentissem confortados com a lição que o apóstolo estava escrevendo. Mas, meus irmãos, o tema dessa mensagem, falando sobre esse texto tão conhecido, é vivendo na dependência de Deus. Vivendo na dependência de Deus, porque o texto que nós lemos aqui de Tiago 13 ao verso 4, do 13 ao 17, traz lições preciosas para mim e para você vivermos na total dependência do Senhor. E nessa noite eu queria, de uma forma breve e objetiva com os irmãos, deixar 3 lições erradas que costumamos fazer e acabamos não nos submetendo a essa dependência do Senhor. 3 erros que talvez eu e você estamos cometendo na caminhada, e quero deixar claro aqui nessa noite para que eu e você possamos nos alertar
diante desses erros e voltar a viver uma vida realmente de dependência no Senhor. Então, Tiago, para mim, nesse texto, ele aponta 3 coisas erradas que muitas pessoas cometem, que acaba atrapalhando esse processo de viver genuinamente na dependência de Deus. O primeiro erro se encontra no verso 13, parte A, que é o erro da independência de Deus. Tiago diz o seguinte: Eis agora vocês dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. A primeira pergunta que ele faz aqui é: vocês que dizem. Então, quem decide o futuro? Tiago está dizendo que quem decide são as pessoas. Então, quem decide aqui é o sujeito decide a cidade, para onde vai, como vai, o que vai fazer. Então, a pessoa está decidindo. Tiago aqui, ele simula um diálogo, ele simula uma fala de alguém sobre si tendo o direito de decidir alguma coisa. E é interessante essa fala porque nós sabemos muito bem que todo mundo aqui tem poder de decisão. Eu costumando falar aqui com os jovens em EBD, eu costumo dizer que mesmo sem você decidir nada, tem uma consequência. Você decidindo por algo tem uma consequência, e se você não decidir, também tem uma consequência. Porque tudo na nossa vida é uma decisão. Ou é a decisão de fazer, ou é a decisão de não fazer. Mas tudo tem uma decisão. E aqui Tiago está simulando a fala de alguém com ele mesmo, dizendo: vejam só vocês que dizem, hoje e amanhã faremos isto ou aquilo. Então a pessoa mesmo que está decidindo por algo. Quando lemos novamente esse versículo 13, podemos pensar: mas que mal existe em planejar? Que mal existe em decidir sobre meus negócios? Que mal existe sobre decidir sobre meu tempo? Que mal existe nisso? A questão principal aqui, meus irmãos, é que Tiago está falando com cristãos confessos, comigo e com você. Aqui chegou o grande cerne da questão. Tiago não está falando para os não crentes, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Tiago está falando para os cristãos. Como eu falei desde o início, Tiago endereça a sua carta aos cristãos judeus que estavam sendo expulsos da sua região. Ou seja, Tiago está escrevendo essa carta para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E se ele está escrevendo essa carta para aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, aquele que tem Jesus como centro da sua vida não decide nada por conta própria, mas sim porque Jesus rege a sua vida. Paulo, quando vai escrever aos Gálatas 2, 19 e 20, ele diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, as minhas ações, elas não são praticadas mediante o que eu quero, o que eu desejo. Por quê? Porque muitas das vezes os nossos desejos são enganosos. O autor do Provérbios, Salomão, vai escrever que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim ele leva à destruição. Então, muitas das vezes eu e você podemos decidir algo que está na nossa frente achando que isso vai ser bom aos nossos olhos, mas no fim pode acabar levando à destruição. Então, meus irmãos, aqui Tiago está escrevendo para cristãos dizendo o seguinte: vocês que estão decidindo para onde vai, o que fazer, como fazer, calma, não é você quem decide, não é você que deve decidir. Tem um autor bíblico famoso chamado Champlin, que ele vai chamar essa passagem de Tiago aqui como uma forma de ateísmo prático, que são os cristãos que sabem o que deve fazer, mas não faz. Na prática é um ateísmo. Por quê? Porque o ateu é aquele que não crê absolutamente nada. Então ele não crê em nada, ele vive a sua vida como bem quiser, como ao bel prazer. Mas nós acreditamos em Deus. Nós não podemos viver a nossa vida achando que os ensinamentos são feitos simplesmente para que a gente siga pela lei. Não, meus irmãos.
É tudo por amor ao Senhor e Ele tem o melhor para nossas vidas. Então a questão principal é que Tiago está falando aqui, para que eu e você pudéssemos nos atentar, que todas as decisões da nossa vida precisam estar amparadas e pautadas nas leis e nos preceitos do Senhor. Eu lembro, meus irmãos, que estudando aqui com os jovens, ano passado, nós estudamos um trimestre todinho sobre um livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, de um pastor chamado Heber Campos Júnior. E existe um tema do livro chamado Tomando Decisões em Áreas Cinzas da Vida. Áreas que a Bíblia não te dá respaldo. Áreas que a Bíblia não fala muito sobre como você vai fazer determinadas coisas. E o jovem quer saber como vai acontecer amanhã, se a Bíblia não me diz se eu posso comprar uma casa, se eu posso financiar, com quem eu tenho que casar, com qual é a faculdade que eu tenho que cursar, qual é o emprego que eu tenho que fazer. A Bíblia não diz nada disso. Agora, a Bíblia te dá preceitos e caminhos preciosos. E a gente estudou aqui em classe de a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, ela te dá ensinamentos preciosos para como você não fazer determinadas situações. Então, se eu quero decidir algo na minha vida, o primeiro caminho é pedir orientação ao Senhor. Pedir orientação a Deus, buscar a sua palavra e meditar nela de dia e de noite. A pergunta que eu e você podemos fazer sobre essa fala de alguém que está decidindo é: onde está Deus em todo o projeto? Onde está Deus? Todas as decisões desse texto, verso 13 de Tiago, estão paradas no homem. Então, essa decisão do homem sempre querer fazer o que deseja é o pecado da autossuficiência. O homem quer ser sempre autossuficiente. Ele não quer depender de ninguém. Ele não quer ter que depender do Senhor. Por quê? Porque às vezes depender do Senhor pode exigir sacrifício. Porque você está querendo desejar algo e o Senhor aponta para uma direção contrária e você vai ter que se submeter. Dependência do Senhor exige obediência. Então, meus irmãos, esse pecado da autossuficiência traz em si a ideia de manter-se por si só sem precisar de ajuda. A autossuficiência foi o pecado original de Lúcifer. Isaías 14, de 12 a 15, vai dizer o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer querendo ser autossuficiente. E às vezes a gente não consegue entender que as nossas decisões, as nossas ações, elas precisam estar amparadas e direcionadas unicamente no Senhor. Porque, meu irmão, nós sabemos aqui o que aconteceu com Lúcifer. Nós sabemos muito bem. Agora, eu e você, praticamente todos os dias, queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Não pode ser assim. Precisamos matar diariamente as nossas decisões que não estão amparadas no Senhor. Então, queridos, esse versículo de Tiago, ele reflete a fala de alguém que despreza. Ele despreza a participação de Deus na sua vida. Reflete a confiança no projeto humano. Ou seja, a pessoa já estava fazendo planos. Vamos para tal cidade, faremos isso ou aquilo. Estava tudo desenhado. E quem nunca, meus irmãos, planejou nada dessa forma? Quem nunca planejou a longo prazo? Uma vez que a palavra de Deus transpõe os séculos e chega também a nós, podemos pensar se também não temos essa mesma atitude diante de várias situações em nossa vida. Essa independência de Deus. Essa independência de Deus. E, meus irmãos, pasmem aqui, nós estamos vivendo numa sociedade onde
Deus foi colocado à margem. Eu não sei se os irmãos têm reparado isso, mas nós estamos vivendo numa sociedade onde Deus tem sido colocado à margem. Então, um mundo no qual Deus não faz mais parte, Deus que só é lembrado no domingo, um Deus que é só dominical. E que bom que eu tenho essa proximidade, esse pastoreio com os jovens e adolescentes, e eu posso dizer aí, meus irmãos, e digo muitas das vezes de EBD, se a nossa vida cristã se resumir somente a esse EBD ou ao culto dominical, o que será de nós? Que bênção que a nossa igreja tem suporte semanal para que a gente consiga estar em comunhão com os nossos irmãos. Dia de segunda, culto do lado, quinta, culto aqui na igreja, domingo, fora das outras demandas semanais da igreja. Que bom, meus irmãos, que a nossa vida cristã não é somente aos domingos. Então, queridos, para encerrar esse primeiro ponto, diante de tudo que eu falei, do verso 13, a gente pode se perguntar, mas onde é que tudo isso está nesse texto 13? E vejam comigo. Hoje ou amanhã, verso 13, vai dizer hoje ou amanhã, quem decide o lugar? Iremos para tal cidade, quem decide a cidade? Ali ficaremos 1 ano, quem decide o prazo? Fazendo negócio, quem decide o tipo de atividade? Ganhando muito dinheiro, quem decide o propósito? Tudo isso está amparado na ambição e no desejo do homem de ser autossuficiente. Eu posso planejar todas as coisas, mas aonde está Deus? Aonde está o Senhor em tudo isso? Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos para talvez se nas mínimas coisas da nossa vida a gente não esteja tomando as decisões baseado no nosso desejo. E isso é muito ruim. Que a gente possa colocar o nosso joelho no chão, que a gente possa pedir em oração discernimento e graça ao Senhor, para que Ele nos direcione. Porque, meus irmãos, o Senhor fala. E Ele não vai falar simplesmente audivelmente aos seus ouvidos, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de canções, Ele fala através dos pastores, Ele fala através dos irmãos, Ele fala através da comunidade da igreja. O Senhor fala a todo tempo conosco. Que nós possamos estar atentos a isso. Tem um teólogo americano chamado Francis Schaeffer, meus irmãos, que ele diz o seguinte: a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo, se for o homem a si mesmo, é auto-prejudicar-se. Se o homem fosse fazer algo de bom a ele mesmo, ele iria se prejudicar. Ou seja, só o Senhor em nossas vidas para nos dar graça e nos direcionar no caminho de decisões corretas. Então, o primeiro erro, meus irmãos, que eu quero destacar aqui para os irmãos, é esse erro da independência de Deus. Que nós possamos ser dependentes do Senhor. Que a autossuficiência do nosso coração, que dia após dia às vezes quer ruminar o nosso ser, fazendo com que a gente tome decisões de acordo com as nossas vontades, caia por terra em nome de Jesus. Que a gente coloque diante do Senhor os nossos propósitos de vida, as nossas decisões e os nossos caminhos. O segundo erro é o desejo insaciável de possuir. Leia comigo, por gentileza, o verso 13 também, agora a parte B. E o verso 14. Diz o seguinte: e lá passaremos 1 ano e ganharemos muito dinheiro. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo depois, pois se desvanece. Uma das características mais marcantes do mundo contemporâneo é o consumismo. O consumo tem sido apontado como um organizador da vida cotidiana. Tudo gira em torno dele. É como se o mundo gritasse em alto e bom som: diga-me o
que consomes e direi quem tu és. Hoje em dia, o ser está intimamente ligado ao ter. Então, se eu não tenho, eu não posso ser. Quando, na verdade, eu gosto muito do ambiente eclesiástico de igreja, porque igreja, meus irmãos, é um dos únicos ambientes, se não o único ambiente, onde você entra porta dentro e todos os títulos ficam de porta para fora. Todos os títulos, todos os rótulos ficam de porta para fora. Dentro da igreja, todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Não há diferença se um é muito rico, o outro muito pobre. Não há diferença se você tem alguma coisa e eu não tenho. Não há diferença entre a sua cor de pele e a minha. Não há diferença, meus irmãos. Porque em Cristo Jesus nós somos um. Então, essa questão do ter hoje em dia está muito relativa ao que você vai possuir para que os outros vejam. Então alguém precisa ver que você tem determinada coisa para que você seja alguém. E nesse texto, Tiago vai relatar uma das passagens e ele diz que ali vocês vão ganhar muito dinheiro. Ficaremos um ano e ganharemos muito dinheiro. E nós sabemos que dinheiro, biblicamente falando, não é pecado. O Senhor já deixou claro isso. Você tem muito dinheiro, muitas posses, nunca foi pecado. E não vai ser pecado. O pecado é onde está o seu coração. O pecado é o que você faz com o bem. O pecado é o que você faz com aquilo que você possui. Aí sim está o pecado. Assim como as pessoas são julgadas por aquilo que possuem e não pelo que são, isso gera no ser humano o desejo por possuir mais e melhores bens, fazendo com que ele viva nessa busca insaciável por aquilo que não é o pão. Então eu tenho que possuir. Eu lembro que não muito tempo atrás, quando ainda era atleta, e hoje em dia você ter um iPhone na mão é sinal de... Hoje não mais, acho que hoje até se polarizou. Mas há um tempo desse, você ter um iPhone na mão era algo de... eu tenho um iPhone. Eu lembro que alguns amigos meus ficavam se imaginando e perguntando por que eu não tinha iPhone. E alguns até me perguntavam, por que você não tem iPhone, tio? Por que você não tem iPhone? Eu gosto, celular para mim é uso dia a dia, eu não faço, não, mas você tem um carro, mas você tem que ter um iPhone. Ou seja, a estética visual é que você precisa ter alguma coisa para que alguém te respeite e te valorize por algo. E muita gente no nosso meio tem caído nessa armadilha do inimigo. Muita gente no nosso meio tem caído na armadilha do inimigo. Porque eu preciso ter alguma coisa para que alguém me veja de determinada forma. Porque eu preciso ter alguma coisa para ser alguma coisa no meio eclesiástico, meus irmãos. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. E o interessante disso tudo é que, com o domínio da tecnologia, as grandes produções publicitárias e a agilização dos processos de fabricação, os novos produtos são lançados quase que diariamente. Você hoje tem um iPhone e amanhã você já perdeu o valor por ele, porque já chegou outro. E você não para ali, você quer ter o atual. E você compra um carro hoje, amanhã já vai lançar outro carro e você perde valor e você não quer perder, então você tem que ter o carro do ano. E ano passado eu levei os jovens para participar de uma imersão e nós fomos da cidade de Poço Redondo. De Poço Redondo nós adentramos mais 50 quilômetros para dentro de um povoado chamado Ladeira da Onça. Meus irmãos, digo para vocês com toda a tranquilidade do coração, eu fui com expectativa, os jovens também foram com expectativa, chegou lá, tudo foi potencializado. Eu lembro que eu joguei bola com os meninos no campo de terra batida e um olhou para mim e falou, tio, me dá sua meia. Minha meia? Me dá sua meia, eu não tenho meia, nunca tive meia, me dá sua meia.
E eu lembro que Gabriel pegou a meia dele, deu parecia um meião na criança, a criança toda sorridente, toda feliz. E depois eu tive que dar uma palavra para os nossos jovens e adolescentes dizendo: vocês estão vendo o que é a vida? Vocês têm tudo. Tem gente que teve adolescente nosso e jovem que foram com 2 pares de tênis, achando que eu dizendo, não vai com um. E olha lá, a gente não vai passar, mas tem que trocar, tem que ser bonitinho, meus irmãos. A nossa realidade é muito diferente. Eu estou falando a 150 quilômetros daqui. Mas o desejo de ter, a mania de você possuir, ela às vezes, muitas das vezes, acaba tomando conta do nosso coração. E quando a gente menos espera, nós já caímos no pecado do consumismo. Então, meus irmãos, em resumo, possuir determinado produto, na cabeça de muitos, é ter felicidade. É ter felicidade. Ser aceito por alguns em um determinado grupo é princípio de felicidade. E eu e você sabemos que a nossa felicidade não está amparada em nenhum objeto. Eu e você precisamos saber que a nossa felicidade não está amparada em você ter determinada coisa. Eu e você precisamos saber que a nossa felicidade não está amparada em possuir bens, mas a nossa felicidade está em ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador na nossa vida. Essa é a nossa felicidade. Não importa o pós, o que importa é tê-lo na nossa vida. Então, meus irmãos, ao permitirmos que as coisas dominem o nosso coração, corremos o risco de que a nossa oração seja moldada por elas. Então, a única coisa que saberemos dizer em oração é: Senhor, dá-nos. Senhor, eu desejo, eu quero, eu só pedir. Senhor, me dá, Senhor, me dá. E quando muitas das vezes nós devemos colocar o nosso joelho no chão só para agradecer. Meus irmãos, agradecer por estar aqui nessa noite. Porque hoje eu digo para os irmãos, esse foi um dia de mais corrido esse ano para mim. Corrido aos quadrados. Mas o Senhor dá graça para fazer a gente chegar até aqui. E eu tenho certeza que essa correria não é só minha. Eu tenho certeza que todos vocês aqui tiveram um dia também muito corrido e alguns passaram por lutas no dia de hoje. Mas o Senhor dá graça para estarmos aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade não está simplesmente em ter um bom emprego, em ter um bom salário, em ter um bom celular, em ter uma boa casa, em ter um bom carro. A nossa felicidade plena está em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, para encerrar esse segundo tópico, eu quero que os irmãos entendam que não estamos falando, mais uma vez, que possuir e ter dinheiro seja pecado. Mas o Senhor deixou bem claro que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. E esse é o segundo erro que muitos cometem hoje em dia, que é o desejo insaciável por possuir. É o desejo insaciável por possuir. Você não para, você está sempre querendo novidade, querendo algo mais para que a sua vontade seja aliviada. E esse é o segundo erro que nós cometemos. O terceiro e último erro, meus irmãos, que nós cometemos nessa caminhada de não ser totalmente dependente do Senhor, é a falta de consciência da brevidade da vida. A falta de consciência da brevidade da vida. Veja comigo o que diz o verso 14 e o verso 15, por gentileza. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, Tiago está revelando pessoas que vivem na falta de consciência do que é a vida. Eu não sei quantos irmãos aqui já pararam para fazer essa pergunta a si mesmo, mas eu já. O que é a minha vida? Um dos caminhos dessa minha vida, principalmente ali no ano de 2017, onde eu tive algumas crises de fé,
Eu me perguntei muito isso. Senhor, para que serve a minha vida? O que é a minha vida? Querendo entender o porquê que o Senhor tinha me colocado nesse mundo. E pessoas que vivem alienadas em busca de seus próprios interesses, esquecem muito rápido que a nossa vida, ela não foi dada porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho. A nossa vida foi dada por Deus para o louvor da glória dele. O Salmo 139, quando eu fui entender o porquê do propósito de Deus ter me colocado nesse mundo, o Salmo 139 para mim resume todas as facetas da minha vida. Senhor, o Senhor me sondas e me conhece. O Senhor sabes quando eu assento e quando me levanto. O Senhor esquadrinha o meu deitar e o meu andar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conheces. Me cerca por trás e por diante. Sobre mim põe a sua mão. Se eu subir no mais altos céus, ali tu estarás. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estarás também. O salmista está querendo dizer que antes mesmo do ventre da minha mãe, antes, o Senhor já sabia de todas as coisas. Porque o Senhor tem propósito. E o propósito sempre é a glorificação do teu nome, louvor da sua glória. Foi para isso que nós fomos criados. Mas a falta de consciência da brevidade da vida faz com que a pessoa individualize as suas próprias buscas, perdendo a realidade do que está à sua volta e até mesmo da sua vocação. Até mesmo da sua vocação, ou seja, da sua missão na terra. Na oração de Moisés, nós podemos ler o seguinte. Veja comigo o Salmos 90, 9 e 10. Moisés vai orar da seguinte forma: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Meus irmãos, tudo passa rapidamente. Eu poderia perguntar aos mais de idade aqui, como um dia todo mundo já vai relembrar as coisas boas da juventude. Por isso que muitas das vezes a gente costuma, isso é um fato, ser chocado quando um jovem perde a sua vida, seja ela por qualquer motivo. Nós vimos essa semana um relato do que aconteceu em Blumenau, do ataque às crianças da creche, que eu particularmente não tive coragem de ver tudo. Meu coração ficou pequenininho, eu só faltei chorar. Acredito que por ter uma filha pequena aquilo mexeu muito comigo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Eu vi o relato do pai que deixou o seu filho na creche, dizendo: eu cheguei com meu filho brincando de coelhinho, como um dia comum. E depois ele foi noticiado da tragédia. Ou seja, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez quando nós lemos isso na Bíblia, a gente não tenha noção da dimensão que é realmente a falta da consciência da brevidade da vida. Aqueles que chegaram aos 50, louvado seja Deus. Aquele que já tem 60, louvado seja Deus. Aqueles que já têm 80, glória ao Senhor. Aqueles que vão chegar aos 90, que o Senhor sustente de graça. Mas tudo isso é na dependência do Senhor. Só Ele para sustentar, meus irmãos. Não tem outra forma a não ser o Senhor sustentando a nossa vida. Observando a Bíblia, nós podemos concluir que o tempo mais importante é o agora. Porque o Senhor, Ele é atemporal. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, Ele é atemporal. Não existe amanhã nem ontem, só existe agora. É por isso que quando a gente vai falar sobre escatologia, sobre plano futuro, o Senhor vai voltar, mas na ótica do Senhor Ele já voltou, porque Ele já está. Na nossa perspectiva é que um dia Ele volta, mas o Senhor Ele é atemporal.
O Senhor, Ele já está lá. É que nem uma música do meio pentecostal que minha mãe gostava muito de ouvir. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já está. O Senhor está em todos os lugares. Ele é onipresente. Em todos os lugares o Senhor está. Então, meus irmãos, você não pode mudar o passado, nem tampouco falar do futuro. Óbvio. Tiago vai deixar bem claro no verso 15, dizendo que se vocês querem fazer alguma coisa, diga: se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. É tudo com permissão do Senhor, meus irmãos. Então, isso significa que eu e você devemos planejar, mas não simplesmente colocar nossas forças no nosso planejamento. Senhor, eu estou pensando em fazer determinada coisa daqui a um tempo. Direciona a minha vida. Que o Senhor possa ir à frente desse meu planejamento. Que o Senhor possa confortar o meu coração. Que o Senhor possa ir à frente dos meus planos, dos meus projetos, do meu futuro. Porque eu não tenho forças, eu não posso planejar e executar, a não ser que o Senhor me dê graça. Então, meus irmãos, é por isso que eu e você precisamos nos apegar às palavras de Jesus. Jesus, quando ele está falando sobre essa questão de tempo, ele diz o seguinte, Mateus 6, 34. 33 é muito conhecido de todos. 34 diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Meus irmãos, que palavra difícil para a gente colocar em prática diariamente. Basta cada dia o seu mal. E eu que gosto de tudo planejado, meus irmãos, você não tem dificuldade como esse homem aqui pena às vezes para colocar as coisas nas mãos do Senhor. Porque eu gosto de tudo planejado, eu gosto de tudo certo, eu gosto de tudo alinhado, eu não gosto que nada fuja daquilo que eu estou planejando. Até que um dia eu me deparei com uma situação em casa e abri o coração com os irmãos. Eu lembro de um dia que eu chorei para a Jamile e disse: eu estou em pecado. Ela disse: qual? Eu disse: o pecado na independência de Deus. Eu estou planejando tudo e agora algo saiu do controle e eu me desesperei. Óbvio, às vezes bate a tristeza mesmo, porque não saiu do jeito que você planejou, mas é entender que não é como eu desejo, mas como o Senhor deseja. E outra liçãozinha difícil, meus irmãos, é aprender na dor. Aprender na dor é muito difícil, mas a gente entende que quando nós passamos pelo vale, é quando o Senhor está forjando os verdadeiros adoradores. É quando o Senhor está alinhando o coração às expectativas do Senhor. Então, queridos, para a gente concluir esse tópico, a incerteza da vida deve nos levar a uma total dependência de Deus. A incerteza da vida deve levar a mim e a você a uma total dependência do Senhor. Ninguém sabe, meus irmãos, o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Ninguém sabe se amanhã acorda com vida. Mas é todos os dias pedir graça ao Senhor e misericórdia para que Ele continue a nos ajudar diariamente, fazendo com que nós possamos entender que não há nada mais precioso desse mundo do que ser dependente única e exclusivamente do Senhor. E para concluir, meus irmãos, a vida humana, na melhor das hipóteses, vista à luz da eternidade, é apenas como uma neblina. Tiago vai dizer: como uma neblina que aparece por um instante e logo vai embora, logo se dissipa. No texto, Tiago relaciona a vida do homem com uma vontade mais elevada que a sua e procura corrigir a falsa maneira de encarar as atividades humanas,
lembrando a seus leitores que a vontade de Deus é suprema e que os planos deles, o plano de Deus em relação a mim e a você, são imutáveis. Os planos de Deus são imutáveis, meus irmãos. Os planos de Deus, eles não mudam. Porque o Senhor, ele já alinhou os propósitos dele para você. O propósito do Senhor para a sua vida, para a minha vida, é que nós possamos glorificá-lo todos os dias. Que nós possamos honrá-lo, o seu nome, todos os dias. Que nós possamos dar testemunho da sua mensagem todos os dias. É por isso que o verso 16 e 17 diz o seguinte: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos, eu digo para vocês, toda vez que eu leio esse texto de Tiago, eu fico me deparando sobre o que é que eu devo fazer e eu não faço, que estou cometendo pecado. Porque se eu e você sabemos o que devemos fazer e nós não fazemos, nós pecamos. O pecado não é simplesmente errar o alvo. O pecado também é você saber que você tem que fazer determinada coisa. E se você não faz, você também está em pecado. Então não é só errar, é não fazer também. Então, queridos, nós corriqueiramente cometemos o erro de exaltar a nossa própria vida. Isso só confirma que o nosso pensamento de autossuficiência, vangloriando-se e achando que podemos viver a nossa vida independente do Senhor, todos os dias, ela clama por independência. É por isso que eu e você, meus irmãos, precisamos matar todos os dias a nossa carne. Todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias bate na sua porta o inimigo querendo derrubar você. Todos os dias. Você, sabendo ou não, porque tem algumas vezes que você sabe, o inimigo está à espreita. Mas tem outras que não, mas todos os dias ele quer derrubar você. Todos os dias ele quer derrubar você. Então, queridos, o homem que vive mais seguro, gravem bem isso em nome de Jesus. O homem que vive mais seguro é o que menos tem confiança em si mesmo. O homem que vive mais seguro é que sempre se desconfia de si mesmo. Porque ele sabe que a qualquer momento ele, por suas vontades próprias, por suas decisões próprias, pode cair numa prisão. É por isso que todos os dias, ao acordar, ao deitar, diariamente, é clamar por graça e misericórdia do Senhor. É clamar para que o Senhor reavive o nosso coração. É clamar para que o Senhor esteja inteiramente alinhado com as nossas expectativas e os nossos sonhos e os nossos projetos. O argumento que Tiago vai encerrar essa aplicação é impressionante. Tiago afirma o seguinte, nós já lemos no verso 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O perigo está em que, embora concordando, meus irmãos, atentem bem isso, embora concordando com a verdade abstrata da brevidade da vida, ou seja, todo mundo sabe que um dia nós teremos um filho, mas não sabemos quando. Então falta essa consciência da brevidade. Então, por causa dessa verdade que é abstrata, ninguém sabe qual, onde, dia, local, mês, ano, ninguém sabe. Então é abstrato. Por causa disso e da incerteza do futuro, é que nós fazemos planos sem considerá-los à vontade de Deus. E caindo no erro da autossuficiência, caímos no erro da falta de brevidade da vida e caímos no erro do consumismo. Meus irmãos, então
quando Ele faz a sua vontade ser conhecida, quando o Senhor faz com que a sua vontade seja reconhecida por mim e por você. Basta eu e você obedecermos a Ele. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Então, esses 3 erros, eu tenho certeza que faz com que você possamos refletir nessa vida. Será que eu tenho sido ou tenho vivido minha vida de autossuficiência? Será que eu tenho colocado diante do Senhor os meus planos, os meus projetos? Será que eu tenho consumido as coisas simplesmente para ser aceito, ou por ter, ou porque fulano tem? Será que nós realmente temos tido a consciência de quão breve é a nossa vida? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos ajudar na caminhada. Que o Senhor possa nos auxiliar, meus irmãos. Que Ele possa derramar graça diariamente. Que Ele possa fazer com que a sua misericórdia seja renovada diariamente. Para que as nossas forças sejam reabastecidas diariamente no Senhor. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a Tua verdade ela é rica, a Tua verdade ela é eficaz, a Tua verdade ela não volta vazia. Senhor, tem misericórdia de nós aqui nessa noite. Faz com que esses erros na nossa vida sejam deixados para trás. Que nós possamos reconhecer que nós só podemos ser dependentes do Senhor. Que os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade. Senhor, direciona os nossos caminhos, direciona os nossos passos. Tem misericórdia de nós quando quisermos fazer alguma coisa independente, volta a nossa vida para a total dependência do Senhor. Senhor, faça com que tenhamos consciência de que a vida ela é breve. E que nós possamos vivê-la todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, adorando e glorificando o Teu nome. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos nessa hora em nome de Jesus. Amém.